Vocês me pediram tanto para trazer algumas atualizações da Brava e, claro, quem manda no canal são vocês, então eu vou trazer aqui um vídeo muito legal. O que eu vou fazer com vocês aqui? Primeiro, mostrar aquilo que todo mundo vê todo dia. Eu recebo muitas reclamações falando, André, por que desde o começo do ano a Brava cai aqui 18%? Não faz sentido, ela deveria estar subindo, não é, André? E nesses últimos 6 meses, poxa, André, ela bateu ali os seus quase R$ 30, caiu por conta da paralisação de Atlanta e Papa-Terra, e depois voltou a subir bastante e depois que eles passaram o pior, conseguiram botar Atlanta e Papa-Terra de pé, que era para a empresa decolar que nem um foguete, ela tá caindo que nem uma pedra sem precedentes. Então, o que está acontecendo, né? Na verdade, eu não vou te dar respostas para a cotação, tá bom? Porque cotação, ela vai determinar muito mais o humor do mercado a um cenário macroeconômico, a um cenário micro, a especulação, a quantidade de papéis vendidos. Então, tem muita coisa aqui que não envolve o operacional da empresa, coisa que o investidor de longo prazo não deveria se preocupar. Porque se você tem a possibilidade de comprar uma empresa que operacionalmente é boa para você, você não deveria ficar olhando para a cotação, a não ser para aproveitar os bons preços que estão aparecendo. Eu já vou fazer uma conta com vocês aqui para a gente entender um pouco mais como funcionam as coisas aqui dentro da Brava. Mas antes, eu vou trazer vocês aqui para uma apresentação que eu fiz, que ela vai trazer em ordem cronológica os últimos eventos mais importantes da Brava Energia, para que você fique a par de tudo que está acontecendo e pode influenciar na sua tomada de decisões. Então, vamos lá para a primeira notícia aqui. A própria Agência Nacional de Petróleo ela vai fazer o leilão de alguns campos, né, blocos explorativos que eles chamam lá na margem equatorial. E ele fala que ainda existem 17 desses blocos que estão na Bacia Potiguar. Opa, Bacia Potiguar, interessante, você se recorda da Brava que tem o seu campo em Potiguar, tudo bem. Essa parte aqui é onshore, né, você tem que saber que isso aqui é na terra. Muito provavelmente essas bacias aqui estarão no offshore, que seria na parte no mar, tá bom? Então, feita essa diferenciação, eu quero que vocês vejam quem eu grifei aqui, ó, sendo ofertados 332 blocos exploratórios em diversas partes do país e quais são aquelas empresas que já estão cadastradas para participar desse leilão. Tá aqui, ó, Brava Energia, maravilha. Ou seja, você já pode enxergar a princípio que a margem equatorial ou na Bacia de Potiguar, a Brava Energia, ela está pelo menos cadastrada para ofertar alguma coisa. Como que normalmente essas empresas avaliam se vale a pena ou não? Elas fazem ali alguns estudos em relação à quantidade de barris possíveis de você retirar. Você coloca o quanto que você vai precisar investir para retirar esses barris e quanto tempo vai demorar para você ter esse investimento de volta e começar a ter um fluxo positivo para dentro da empresa. É o que a gente chama de o projeto se pagar. A empresa vai fazer essa conta, claro, lá dentro eles têm pessoas extremamente capacitadas para conseguir fazer isso, então nós vamos precisar aguardar para ver se a empresa vai encaminhar alguma proposta, vai decidir participar de algum leilão para então, quem sabe, abocanhar uma outra parte aqui de algum outro campo que faça sentido. Algumas pessoas levantaram a discussão se não seria interessante vender a parte onshore para eventualmente fazer alguma proposta por esses ativos offshore. Não sei o quanto que valeria a pena vender Potiguar, afinal de contas é um baita de um ativo, apesar de ele ser em terra, mas a empresa ela tem essa carta na manga para eventualmente fazer uma oferta para aquisição e no meio do caminho vender alguma parte de Potiguar ou talvez inteiro, vender Recôncavo inteiro, vai depender muito ali de como as coisas vão fluir, vai depender de uma análise muito mais aprofundada, mas eu queria trazer isso aqui para vocês, para a gente relembrar uma outra coisa. Na época que havia a distinção entre a Enauta e a própria 3R, né, a RRP3, a Enauta ela havia feito uma aquisição junto com a Petrobras de uma parte de um campo, se eu não me engano ela tem menos ali de 10% de um campo junto com a Petrobras para ela fazer a extração, pelo menos ela participar dos lucros da extração da Petrobras na margem equatorial, o que pode ser uma cereja no bolo aqui, ser um diferencial para a empresa em termos de projetos futuros que podem ou não acontecer, podem ou não ser bons para a empresa, mas o fato é que a Enauta, que agora trouxe isso junto com a Brava Energia, tem uma participação lá com a Petrobras, então eu achei interessante nós falarmos dessa parte do leilão, que a Brava ela está
participando, tem ativos na Bacia Potiguar, existem outros na margem equatorial, dentre os quais, na margem equatorial, a Brava já tem um pedacinho lá junto com a Petrobras. Outra entrevista aqui, essa daqui agora do dia 19, perceba, eu estou fazendo tudo em ordem cronológica, do dia 15 agora para o dia 19, daqui a pouco eu vou pular para o dia 20, aí nós vamos enxergar como a empresa evoluiu nesse tempo todo, né? A colega aqui, jornalista, Maria Clara, ela traz para a gente a seguinte situação. Que a Brava se prepara para conectar mais 4 poços no campo de Atlanta. Opa, maravilha! Ela diz que atualmente, com os 2 poços, ela já consegue produzir 32 milhões de barris, né? Que é famoso BOE por dia, né? Que seria equivalente a barris de óleo por dia, para traduzir isso aqui em português, tá bom? Agora, ele fala mais coisas e eu gosto de reportagens que elas abrem aspas para falar e trazer exatamente o que o Mastrangelo ou até mesmo o Décio Oddone falaram em algumas entrevistas. Olha só que legal. Ela diz que o terceiro e o quarto poços do campo de Atlanta devem ser conectados em 1 mês e meio, segundo o diretor de operações, o Mastrangelo. Além disso, fala-se que até o fim de junho a empresa deve conectar mais 2 poços, chegando a um total de 6 poços no ativo. Se eu não me engano, estamos falando aqui dos poços 5H e dos poços 6H. Esses daqui são os outros 2 que eles querem conectar em Atlanta até o final de junho, no máximo ali julho, tá bom? Ele fala ainda que antes do carnaval, a empresa deve tomar a decisão final de investimento sobre outros 2 poços, chegando assim a um total de 8 poços no ativo, segundo Mastrangelo. Ou seja, o que a empresa ela tinha de pipeline, ou seja, ela já tinha previsto, era ficar com o poço 1H até o poço 6H. Só que você pode colocar aqui adicionalmente outros 2, você pode ainda colocar o 7H e o 8H. Por que isso aqui é importante, né? Para você perceber o quanto que a empresa ela está com uma capacidade de produção legal, porque ela está pensando já em mais perfurações, ou seja, significa que existe mais valor do que a empresa tinha dito lá atrás. O que eu acredito que a maioria dos analistas tinha feito a conta era do 6H para trás. Agora, quem consegue permanecer na empresa e olhar para frente, você tem esses poços 7 e 8H ainda para vir. Então, olha só, mais coisas que a empresa pode trazer aqui para a gente, legal? Ainda, nesta mesma reportagem, a jornalista trouxe para a gente outros itens. Fala aqui, que considerando a análise final de investimentos para os postos 7 e 8 em Atlanta seja positiva, a campanha deve acontecer com sinergia com outras 2 perfurações. Opa, legal! Estamos falando de sinergia. O que isso quer dizer? Significa que nós temos aqui o campo de Atlanta e existem alguns outros campos que estão perto. Significa que alguns desses aqui são da própria Brava Energia. Então ela vai pegar os campos que já são dela e ela vai trabalhar uma sinergia. Vamos entender como que essa sinergia vai acontecer, né? Ela fala aqui que existem sinergia com outras 2 perfurações no campo de Papa-Terra, localizado na Bacia de Campos e também é operada pela Brava. Legal. Então, como eu te disse, você tem Atlanta, você tem alguns outros poços perto, aí você viu que você tem aqui Papa-Terra, legal. Então, você vai utilizar este caminho aqui para você obter sinergia e conseguir uma melhor perfuração, uma melhor campanha aqui dentro, tá bom? A empresa estuda ainda uma perfuração no campo de Malombe. Isso aqui é muito interessante porque existe um potencial aqui, pelos estudos que foram feitos, de mais ou menos uns 5 até 7 mil barris a mais por dia, tá? Eu não quero que você confunda o campo de Malombe com o campo de Oliva, tá? São coisas diferentes. Esse daqui, pelos estudos, existe um potencial de você extrair mais ou menos 20 mil bois por dia, tá bom? Claro, isso daqui são estudos, são projeções, pode ser que nada disso aconteça, pode ser que aconteça e possa passar, mas tudo isso aqui não passa de uma mera conta que são feitas pelos especialistas, tá bom? Ainda, o próprio Mastrangelo diz que a contratação das sondas está sendo feita, 2 em Atlanta e 2 em Papa-Terra, com opção para mais um, que é o Malombe. O que esse Malombe vai fazer? O que esse poço vai fazer? É um tieback. O que é tieback, André? Pensa que você tem a Atlanta aqui, você tem o Papa-Terra aqui, e no meio campo, aqui você tem o Malombe. O que você vai fazer? Você vai juntar, vai colocar um cano daqui para Atlanta ou daqui para Papa-Terra, ou vai juntar esses 2 aqui e você vai fazer um tieback, que é tie significa juntar, basicamente, né? Ligar e você fazer essas ligações entre os campos. É mais ou menos isso que eles vão fazer nessas operações aqui que eles comentam, tá bom? Eles falam que esse tieback, que é um poço que nós estamos avaliando, em uma área que fica a cerca de 18 quilômetros do campo de Peroá. Se for à frente, a gente tem já a opção de perfurar e conectar, produzindo através de Peroá, conta aqui o nosso querido Mastrangelo, tá bom? Além disso, eu quero trabalhar com vocês o fato relevante,
que saiu aqui com a venda de 6 milhões de barris de petróleo produzido aqui pelo consórcio Atlanta, ou seja, não estamos falando só dos 80%, nós estamos falando dos 100% da companhia, ou seja, significa que desses 6 milhões de barris, nem tudo vai para a própria Brava Energia, você tem que considerar que 20% deste valor vai ficar ali com a Westlota. Neste caso aqui, por conta de a Brava não ser dona de 100%, mais ou menos aqui 1,2 milhões de barris vão ficar para o Westlock, que corresponde a esses 20% aqui. Ou seja, na hora de nós fazermos a conta, você precisa retirar esse 1,2 milhões de barris que a Brava ela não é dona, tá bom? Não é que ela não vai produzir, mas ela não é dona do resultado disso aqui. E aí a gente vai ter um lucro, vamos dizer assim, para a empresa, tá bom? E logo mais eu vou fazer essas contas aqui com vocês. Fiquem totalmente tranquilos, tá bom? Vamos lá. Para a gente dar sequência, né, eu quero que vocês vejam algumas outras coisas, né, especialmente falando de Atlanta, tá? Eles falam aqui que eles estão prontos para a primeira descarga. Você vai ler isso daqui como offload, né? Que é basicamente o seguinte, você tem a plataforma ali de Atlanta, chega um navio, eu sou muito ruim no desenho, você já deve ter percebido, e aí esse Atlanta vai colocar um tubo aqui, vai despejar todo o petróleo neste navio, que é um navio cargueiro, e aí depois esse navio vai para o seu destino e coloca aqui numa trading, né? Ou talvez no seu consumidor final. Esse daqui é o offload. Então o que acontece? No próprio FPSO Atlanta você tem aquele barco grandão, embaixo ali dele você tem alguns tanques. Você vai pegar esses tanques e jogar o petróleo para lá. É bem simples isso, mas operacionalmente não é fácil. Imagina você despejar mais de milhões de barris ali para dentro de outro. Imagina se você tiver um pequeno erro e isso começar a cair no oceano. Então é operacionalmente complexo, mas para nós parece algo fácil, mas não é. Cuidado com as suas idealizações a respeito de como a companhia funciona, tá bom? Agora, veja o seguinte, que nós batemos ontem, no dia 17, 1 milhão de barris lá dentro do FPSO Atlanta. No sistema antecipado, eles disseram que foi um total de 31 milhões, ou seja, em pouco tempo, ali ó, menos de um mês e meio, nós já conseguimos bater 1 milhão, coisa que o sistema antecipado fez em toda a sua vida, 31 milhões de barris. Ele fala ainda que a capacidade total de armazenamento da unidade do FPSO Atlanta é de 1,6 milhões, mas a descarga é feita antes de atingir a capacidade por questões de segurança, naturalmente. Imagina, você está tirando petróleo, você não consegue muito brecar aquilo lá de forma tão simples, e aí você já está ali no topo, está quase para explodir o negócio e você não tem o que fazer, né? Por isso é bom você sempre tirar antes, e é normal você ter esse tipo de atuação, tá bom? Além disso, eles falam que a carga está sendo destinada à Trafigura, empresa de trading de commodities que firmou o seu consórcio com a Atlanta para esses 6 milhões de barris. O prazo de entrega de todas as cargas não foi informado, mas eu vou fazer as contas aqui com vocês, claro, traçando algumas premissas, então cuidado que isso daqui são algumas premissas que eu vou utilizar, pode ser que operacionalmente as coisas elas não funcionem desta maneira, então só vou fazer um desenho com vocês para a gente entender o valor desta transação, que isso também é importante, tá? Agora, para a gente dar sequência, como eu falei, eu peguei dados do dia 15, do dia 19 e agora do dia 20, tá? Ele fala, mas a Brava Energia quer ser até a próxima década, né? O que a Brava quer ser até a próxima década? E é interessante você ver o seguinte, que com essa nova operação do FPSO, a companhia vai expandir sua capacidade de produção. E o próprio presidente da empresa, o nosso querido Décio, ele disse, somos e seremos uma empresa de petróleo. Ou seja, ele diz aqui que ele não quer mudar o destino da companhia e isso é ok para nós, porque parece meio óbvio, mas enfim, vai saber, né? Tem empresas aí governamentais que estão querendo virar eólicas offshore, coisa que parece que a Brava não está querendo ir, eu acho ótimo isso na verdade. Ele fala o quê? Vamos seguir nesse caminho e avançar na captura de sinergia das duas empresas, ou seja, tanto da 3R quanto da Enalta, segundo o executivo. Ele afirma também que novas aquisições não estão no radar da empresa por hora, já que o foco é arrumar a casa e consolidar o que existe. André, mas você não me disse lá em cima que a Brava já estava cadastrada? Sim. O que acontece? A Brava ela pode estar cadastrada para olhar as opções que existem no mercado, mas não significa que ela precisa oferecer algum lance, tá? Então, são coisas diferentes. É aquele negócio, é melhor você tá lá no meio do povo e, eventualmente, falar, putz, isso daqui tá esquecido, fiz as contas e parece que vale a pena. Aí eu, pum, dar um lance e conseguir abocanhar por uma fatia interessante e por um preço legal, e ao invés de você não tá lá. Então, pode ser que vale a pena, mas, assim, eles disseram, olha, não vamos adquirir nada.
Só que aqui nas entrelinhas está dito, a não ser que apareça algo tão pornográfico para a gente que a aquisição faça total sentido para a companhia. Não está escrito isso, mas essa aqui é a interpretação que eu extraio, tá bom? E claro, não estou colocando palavras na boca de nenhum dos administradores ali da Brava Energia, tá bom? Além disso, eles falam que estão num processo de desalavancagem bem rápido com a Atlanta e poderemos pensar em outros planos para a empresa. Opa! Então quer dizer que, a princípio, vocês não estão pensando em aquisições, mas por conta da desalavancagem, vocês estão pensando em outros planos. Outros planos que a empresa pode ter aqui é o pagamento de dividendos, é a parte de recompra de ações, é a parte de aquisição de outros campos. Então tem muitas coisas que a Brava pode fazer aqui, tá? Então tome cuidado na hora de avaliar essas falas, porque elas são, de uma certa maneira, um pouco genéricas, e aí fica muito mais a cargo de um analista fazer a avaliação daquilo que é possível de a companhia fazer. No momento, por conta de uma cláusula numa debênture junto com o Banco BTG, a empresa, enquanto não pagar essa debênture e não tiver dentro de algumas outras condicionantes, ela não pode fazer o pagamento de dividendos. Então vamos ter essa cautela antes de pensar em alguma outra forma de remuneração aqui, tá bom? Seguindo, eu quero só encerrar com essa parte aqui, né? Porque eu acho muito importante de todo mundo analisar isso. Ele diz daqui para frente o seguinte: os impactos sobre a empresa da frente cambial, ou seja, estamos falando do dólar em relação ao real, são efeitos contábeis, ou seja, é um efeito que considera receitas e despesas ainda não realizadas e faz com que o lucro líquido fique de forma assim flutuando, porque você tem uma marcação mercado lá, um hedge lá, tal, e na parte contábil isso pode mostrar para nós uma realidade de uma empresa que de vez em quando não é justa. Portanto, o que o próprio Décio aqui traz para a gente, né, o Décio Oddone, ele fala que sem necessariamente ter efeito financeiro, ou seja, o que ele está falando? Para você olhar o caixa da empresa, para você fazer uma análise do demonstrativo do fluxo de caixa. Ah, André, eu não sei fazer uma análise do demonstrativo de fluxo de caixa. E eu vou te falar, não tem problema, sabe por quê? Aqui no primeiro link da descrição, eu criei um e-book que eu escrevi cada uma das palavras, e são mais de 80 páginas nesse livro, em que eu pego o iniciante e explico como analisar um balanço patrimonial, um demonstrativo de fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado do exercício, que é a DRE, para que você consiga fazer a exata compreensão daquilo que é caixa, daquilo que não é, um efeito contábil, que não é, e como existe uma inter-relação entre cada um desses demonstrativos e como você pode fazer uma análise bastante clara. Então tá aqui no link da descrição, um valor bem baixo, tá bom? É um e-book bem acessível, porque eu quero que a educação financeira chegue a todo mundo, tá bom? Agora, eu quero encerrar com vocês mostrando um pouco desses dados que eles são extraídos da própria ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Eu filtrei aqui pelo campo de Atlanta e eu tenho a produção por campo, e ele me mostra aqui, no último dado que eu tenho é do dia 19, ele me mostra que foram retirados 26 mil barris de petróleo e 1,8 metros cúbicos de gás. O que acontece? Eu já vou antecipar para vocês que metro cúbico de gás não é a mesma coisa, tá bom? Não é a mesma coisa do que o BOE por dia. Por quê? Você precisa fazer uma conversão. Porque quando você pega aqueles dados de produção da própria 3R, ou da própria Enalta, ou agora então da Brava Energia, você vê que eles divulgam, por exemplo, o campo produziu tantos BOEs por dia, né? A quantidade equivalente de óleo por dia. Então você precisa fazer uma conversão. E eu fiz esse dado aqui para vocês, vou até trazer vocês para a planilha. Então vamos lá. Como que a gente faz essa conversão? Você basicamente tem que pegar os dados aqui, tá bom? Você pegou o petróleo, que eu tirei apenas de um dia, tá? É um dia isso aqui. E 1.800, esse daqui seria de gás, conforme você vê aqui. Existe um fator de conversão que para cada metro cúbico de gás, você tem que colocar uma conversão de 6,29 para você ter a exata quantidade de barris por dia, tá bom? Então, neste caso aqui, hoje, considerando 26 mil barris de petróleo que você tira, mais 11 mil equivalentes de óleo por dia em termos de gás, a companhia tem um total de 37 mil barris por dia. Ou seja, faltam aproximadamente 13 mil para você alcançar a capacidade máxima que a empresa tem, que é daqueles 50 mil que ela consegue retirar por dia. Ou seja, a empresa, dentro ali de Atlanta, tem um teto que ela consegue chegar. Faltam ainda aproximadamente esses 13, 12 mil em grandes números aqui, tá bom? Eu fiz algumas contas para vocês.
para a gente compreender o quanto que a negociação junto com a Trafigura é interessante. Porque eu vou até mostrar para vocês novamente, deixa eu até puxar aqui para vocês o fato relevante. Ó, vamos lá, gente, vamos para o fato relevante. O fato relevante fala exatamente o seguinte, que a Trafigura, ela fez um contrato com a Brava para a Brava vender um volume total de 6 milhões de barris. Legal, você já sabe então qual que é a quantidade de barris. Vamos voltar para essa planilha. Eu vou pegar aqui para vocês até esta parte aqui e eu vou comentar algumas outras coisas importantíssimas que não estão de forma fácil, tá bom? O que eu fiz neste caso aqui? Eu peguei a quantidade apenas de óleo que a companhia vai tirar, porque esse fato relevante, ele fala apenas da venda de óleo. Ele não fala da venda de boi. O que isso influencia? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Nesse caso, ele só está querendo tirar o petróleo. Se ele estivesse dizendo boi, ele estaria falando sobre tudo isso. Mas como ele está falando de óleo, seriam só esses 26. Ou seja, eu fiz uma conta da seguinte maneira. Olha, faltam 12, 13 mil barris mais ou menos de petróleo para a companhia chegar ao seu máximo. Vamos supor que tudo isso aqui seja apenas de óleo. Ou seja, eu peguei esses 26 e somei mais 12 mil barris de petróleo que ela conseguiria tirar por dia para alcançar os 50 mil que seria o seu máximo. Ou seja, nós temos esses 38 mil. Legal. Você entendeu mais ou menos aqui como é que funciona. Eu tenho 38 mil barris de petróleo e eu tenho mais ou menos 12 que seria equivalente de gás. A Trafigura, ela pediu aproximadamente 6 milhões de barris. Legal. Quantos dias levaria se a empresa ela retirasse 38 mil todo dia e ela vendesse todo esse valor para a Trafigura? Levaria quase aqui 158 dias de operação ininterrupta para a empresa conseguir fazer frente a esse contrato. Ou seja, em mais ou menos ali 6 meses, nós vamos ter todo esse valor para dentro da empresa. 6 meses, guarde esse número, pessoal. Agora, outro dado que eu preciso te falar. Eles ainda trouxeram que eles vão negociar com um prêmio em relação à cotação. Por quê? O óleo que eles estão extraindo ali de Atlanta é um óleo muito específico, que ele é um óleo de baixo enxofre. E ele tem um prêmio em relação ao Brent. Esse petróleo a gente chama de bunker. De acordo aqui com alguns cálculos que são feitos, você tem um prêmio de mais ou menos 10 até mais ou menos 12 dólares por barril. E isso é algo que muda muito na cotação e no valor que nós vamos ter aqui. Eu já vou fazer essas contas com vocês, tá bom? Vamos dar sequência. Eu peguei aqui a cotação do dólar no atual momento que eu estou gravando, tá?